precisando do resultado, precisando de fazer gols, ter pressionado muito pouco no contexto geral da partida. Pressionado no ataque, fazendo aquela pressão na saída de bola, de tentar uma abafa melhor, enfim, obrigando mais defesas difíceis do goleiro Matheus Cunha. Essa é uma das reclamações dos corintianos. No contexto geral do jogo, foram 3 defesas difíceis do goleiro Matheus Cunha apenas. E eu citei aqui o número de chutes, no total foram 5 chutes do Corinthians no gol nos 90 minutos. No primeiro tempo, 2 e no segundo tempo, 3. É um número pequeno para quem precisa fazer um resultado de 2-0 contra, Raí. Você concorda? Boa noite. Tudo bem, Gui? Boa noite. Um abraço para você, para o Boni, Vamp, galera que está com a gente aqui na Jovem Pan. Eu acho que essa produção baixa do Corinthians, do ponto de vista de acertos, né, finalizações certas no jogo de hoje, está muito relacionada às ausências no ataque, né? O Corinthians chegou para um jogo decisivo, um mata-mata de Copa do Brasil, precisando de gols, e conseguiu marcar os 2 em tese que ele precisava, né? No fim, ele acabou precisando de mais um porque sofreu um. Mas o Corinthians chegou para esse jogo de hoje sem os seus 2 principais atacantes. O Yuri Alberto machucado e o Memphis Depay, que vive aí, enfim, imagino eu que da novela da sua renovação de contrato, né? Ele estava aqui em Itaquera hoje, em um dos camarotes, acompanhou o jogo, postou lá a imagem do Corinthians antes do jogo começar, postou o pet de campeão da Copa do Brasil, né? O Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil. Então, acho que essa ausência desses jogadores de destaque, né? Os 2 principais atacantes, os 2 goleadores do Corinthians, foram vitais no jogo de hoje. Como que o Corinthians produziu, que eu concordo com você, não foi muito. O Corinthians finalizou 19 vezes, com mais de 70% de posse de bola. Com esse volume de posse, o volume de jogo, poderia ter finalizado mais, poderia ter batido perto das 30 finalizações no jogo de hoje. Mas com esse volume que o Corinthians teve aqui, com atacantes de mais qualidade, como esses 2 que eu citei que estão fora, acho que o Corinthians poderia ter feito um resultado para pelo menos empurrar o jogo para as penalidades. Então, na minha opinião, o que faltou hoje, principalmente ao Corinthians, foi uma capacidade goleadora, um poder de fogo maior, né? E aí, o Boni já falou sobre isso, né? Diante dos problemas financeiros que o Corinthians tem, já é difícil ter Yuri Alberto e Memphis Depay, né? Quanto mais reservas do mesmo nível, né? E aí vai sobrar reservas de uma prateleira abaixo, né? Jogadores que não têm necessariamente a mesma qualidade que esses que são os titulares. Então, para mim, essa ausência de poder de fogo, de jogadores com mais qualidade para finalizar, acabou sendo vital, né, para essa eliminação do Corinthians do dia de hoje, né? O Inter foi praticamente uma vez, teve uma outra finalização já bem no finalzinho, quando o Corinthians já estava bem atirado à frente, já nos acréscimos, que passou por cima do gol do Hugo Souza, perigosa, mas o Inter chegou uma vez, acho que o Gabriel Paulista poderia ter feito algo melhor naquela jogada, né? É uma disputa ali, ele e o Bernabéu. O Bernabéu é um jogador pequeno, baixinho e tal. Ele é um zagueiro alto, mais forte. Acho que poderia ter feito algo melhor. Talvez até uma falta, né? Para evitar uma jogada mais aguda. Não acho que tenha sido responsabilidade dele, a eliminação, coisa do tipo. Acho que ele poderia ter feito algo melhor na jogada do gol, por exemplo, né? Vem o passe do Alan Patrick, a finalização e o gol. O Corinthians tinha que fazer um jogo de erro 0. Errou uma vez, tomou um gol. E sem jogadores para remar lá na frente, acabou ficando de fora. O Corinthians terminou o jogo hoje, por exemplo, o Gustavo Henrique como centroavante, né? Uns 28, 30 ali do segundo tempo, o Fernando Diniz, que já tinha colocado o Ranieri para jogar como zagueiro ao lado do Gustavo Henrique, quando ele saca o Gabriel Paulista e coloca o Alan no jogo, puxa o Alan também para ser zagueiro, porque ele coloca o Gustavo Henrique para ser centroavante, né, na reta final do jogo. Então, acho que não restavam mais alternativas, honestamente. Diante do que o Corinthians tem de elenco, não tinha mais tantas possibilidades assim. Acho que o Garro fez um jogo apagado hoje, se esperava mais. Sem Memphis, sem Yuri, ele é a reserva técnica, né, de qualidade técnica do time. Na minha visão, não fez um grande jogo. O Breno Bidon, para mim, um pouco abaixo também. Não gosto muito dessa posição que o Breno Bidon joga. Muitas vezes como um cara que sai do lado para dentro, né, para ser um meio-campista a mais. Eu acho que ele vindo de trás, acrescentando qualidade até na saída para o jogo, poderia ser um jogador mais eficiente, mais efetivo. Não gosto muito dessa posição que ele joga. Mas são pequenos detalhes, né? E dentro desses pequenos detalhes, eu acho que a ausência de goleadores com uma capacidade de finalização maior acabaram também sacramentando essa eliminação do Corinthians hoje aqui. Porque, repito, na minha visão, o Corinthians produziu, diante da postura do Inter, o suficiente para marcar 2, 3 gols e conseguir empurrar pelo menos o jogo para os pênaltis. Boa. O Raí, o Vamp e o Boni fizeram a análise desse segundo jogo, mas o confronto foi realizado em 2 partidas, né? O confronto ele foi de 180 minutos.
E aqui também, muita gente lembrando, Vamp, do primeiro jogo, quando acontece aquela substituição. Você até falou sobre essa mudança, que o André sai machucado, ele pede para sair, ele sai machucado. Mas o Diniz tinha outras opções. Ele tira ali o André e coloca o Lingard. Muita gente falando que essa opção dessa alteração, ele poderia colocar outro nome. Ele colocou um homem mais de frente e teria deixado o Corinthians mais exposto. Muita gente criticando isso, porque foi ali, o Corinthians perde por 2-0 e talvez com essa mudança o time pode ter ficado um pouco mais exposto. Você concorda com essa avaliação? O Diniz não pensou nos dois jogos, no jogo de volta? Não, assim, o jogo de ida, o André, né, o Alan Patrick abre o braço e os dedos pegam no olho do André, o André é substituído, o André pede para sair, né, o Diniz que tira, e aí ele, como treinador que dá treino todo dia, ele que comanda, ele achou por opção botar o Lingard, né, concordo com ele quando ele fala assim, não foi porque o Lingard entrou que tomou o gol, né, foi uma displicência ali, um corner mal batido, de verdade, do Inter. O Caio César estava displicente no lance, tomou o primeiro gol, depois o pênalti, na sequência 2-0, o Inter vem para cá com essa vantagem. Essa opção que o treinador tem de escolher quem botar ou não, é ele que comanda, ele é pago para isso, e hoje ele fez a mesma alteração, ele tirou o André, hoje sim, ele tira o André e bota o Lingard, né? E faz a opção também de tirar o zagueiro, tira o Gabriel e coloca o Ranieri para ir para a zaga e bota o Alan, que acaba terminando o jogo como zagueiro. E o Ranieri e o Gustavo Henrique foram para frente junto com o Pedro Raul para jogar essa bola longa. E acabou que não aconteceu nada. Quando o jogo estava 2-1, teve só uma oportunidade mesmo, que foi aquela bola do Mateuzinho, que pegou de primeira e a bola bate na trave. Mas chance mesmo de pressionar, de criar, muito pouco. A gente sabe que o Yuri Alberto é um cara que faz falta no ataque, ele pode perder os gols dele, mas sempre marca, né? Ele tem sempre 3 ou 4 oportunidades para ele fazer 1 ou 2. Eu acho até que ele poderia ter um aproveitamento melhor, mas é o cara que marca gol com a camisa do Corinthians. E o outro estava lá na arquibancada, chegou depois, com 20 minutos de jogo já rolando, que é o Depay, que a gente não sabe se vai continuar ou não, se renova ou não, está esse empecilho. Quer dizer, não tem tantas opções. Você vê que as opções de ataque foi o Guinegão para o jogo de ida, que não vinha jogando há muito tempo, e o Pedro Raul, que não marcava um gol há tanto tempo e acabou fazendo hoje um. Não tem muitas opções.